mas vamos partir para o audiovisual. Nara, por favor. É Ecope ou Ecope? Ecopé. Ecopé. Cinearte. Nara Esbrebal. Obrigada. O Ecopé surgiu também com a vinda do Júnior para cá, foi em 2004? 2004, né? Que teve 2005. Eu lembro que depois daquele programa que a gente participou, surgiu o Ecobé e aconteceu também o Olhar Descalço, com um grande incentivo do Rubem, né, que foi quem deu a ideia, que incentivou a gente a escrever o projeto Olhar Descalço, que foi um documentário com crianças com vivências de rua. De lá para cá aconteceu outros projetos de audiovisual, né? Veio a trajetória da Dita Cuja, que foi uma tentativa aí de um filme de ficção, com a participação de várias pessoas do audiovisual, atores, com um cachê super simbólico, que a gente também estava descobrindo o que era fazer o audiovisual na cidade, e a solidariedade aí dos amigos foi imprescindível para o acontecimento desses filmes e documentários. E desde 2005, com os projetos, né, de incentivo à cultura, que todos, graças a Deus, foram incentivados, né? Graças a Deus, não graças a nós. Mas todos com uma verba muito simbólica, né? Porque eu não sei se a gente exagerou na criatividade, não tinha muita noção do trabalho que era, então acabava que a gente pensava uma coisa, e para realizar a gente abria mão dos nossos cachês, das nossas horas de trabalho para acontecer. Mas desde 2005 também, para cá, a lei municipal, ela faz muito tempo que eu não entro com projeto na lei municipal, que eu tenho uma certa preguiça, porque o pessoal não entende o orçamento de audiovisual da lei municipal. A estadual até a gente dá uma ajustada, mas a gente consegue realizar uma coisa bacana no audiovisual, via lei estadual. A Rouanet é uma coisa mais real, já dá pra gente pensar mesmo. Mas a municipal não, desde 2005 para cá são quantos anos? Não mudou nada. Não mudou nada. E o que eu vejo assim é que entra governo e sai governo, eles veem esses projetos da lei municipal, principalmente para audiovisual, não tem noção, não tem pessoas especializadas para discutir o que faz um produtor, o que faz um diretor, o que faz um continuista, o cachê do ator. Porque discutir o cachê do ator quanto será? 150? 300? 500? É uma coisa assim que não tem noção. Quando você coloca lá, nossa, por que isso tudo? Nossa, cortar pela 75%, vão cortar 75% do cachê do ator, porque tá demais, tem muito ator. Sabe, então umas coisas assim, trilha. O que é trilha? Não, trilha vai lá, baixa uma free, coloca. Sabe, então umas coisas assim, e realmente o audiovisual é uma coisa gigante. Então é muita gente que trabalha sério, é tudo muito trabalhoso. Não que as outras áreas não sejam, mas assim, parece que é difícil o pessoal entender isso. E uma das coisas assim, que eu mais acho que a gente tem que discutir aqui em Uberlândia é que tem uma produção de audiovisual fantástica. O Murilo, né, nosso amigo aqui também, tá com o pessoal da Digiteca, o Marcelão. O Rubem, que é do teatro aí, mas que sempre está com projeto, né? A gente acabou de fazer o Bravo aí, e foi bravo mesmo, porque a gente, né, o Rubem, como produtor executivo, fez milagre. Enfim, então assim, eu acho que a gente tem que discutir mais a respeito disso, para profissionalizar e não desanimar. Porque é muito chato, eu vejo meus amigos, muito amigos mesmo, fazendo filmes, alguns curtas, outros médias, documentário, ficção, contando com a colaboração, assim, de graça. É muito chato isso, pedir alguém para fazer uma coisa de graça, sabe? Assim, da trajetória da Dita Cuja, que foi um curta de 10 minutos, que é a história de uma nota de R$10, e ela passa por, né, várias esferas aí da sociedade. Alguns profissionais não receberam, né? Inclusive eu. Eu abri mão para pagar o cachê do saudoso Valdemar Lima, que foi maravilhoso. Mas assim, muitos, sabe? Tem o Léo Cruzara, que fez a fotografia, foi um dos assistentes de fotografia, foi em câmera também, que não cobrou.
Porque a gente tudo foi em consenso e tal, mas hoje eu não tenho coragem de chegar para um amigo meu e falar assim, eu tô com uma ideia fantástica e a gente tem que filmar, só que não tem cachê. Vamos fazer uma vaquinha para pagar a gasolina e o lanche. Tá, bacana demais, gente, mas não é justo, sabe? A gente tem empresários aqui, a lei que podia ser repensada para melhorar aí, né? Mas, assim, não é justo, não é legal. Eu acho que é desestimulante. O trabalho é legal, na hora que sai, todo mundo vai lá para dar uma força, assistir no cinema, ver no Face, baixar no YouTube. Mas não é legal, é desestimulante, porque eu acho que vai chegar uma hora que o ator não vai querer colaborar mais, o amigo da produção, o editor, sabe, o diretor de fotografia, né, o colega que faz a parte de produção executiva, porque tem. Esse filme, depois de feito, ele vai para onde? Vai para festival? Então vai ter um custo isso daí, né? Alguém que vai parar uma hora aí da sua vida para buscar os editais, para fazer os contatos, para gravar uma mídia de DVD, para mandar, postar no correio, tudo tem um custo, né? Então eu acho que eu venho, assim, abrir, né, um pouquinho do que a gente vive aí. A gente tem outras pessoas que poderiam estar aqui presentes, que estão aí também trabalhando, gravando, que também podem compartilhar dessa ideia. A Luísa também sabe disso, porque recentemente vocês fizeram um filme muito bonito, né? Esqueci o nome dele, professor. Hã? Seu Celso? Não, com o da Cana. Ah, com o Jair. Com o Jair. Lindo filme, viu, gente? Como chama o filme? Sacaru. É lindo. É uma ficção que tem uma pegada de documentário belíssimo e foi feito com baixo orçamento, né? É sempre baixo orçamento. É sempre. É sempre. A gente, ou um detalhe também, tem os patrocinadores, que é bacana, mas os patrocinadores nos exigem muito. Então eu acho que essa questão da lei também poderia ser muito bem repensada, e a gente falando o que a gente precisa para eles entenderem esse universo do audiovisual, que não é tão simples, né, como a gente coloca lá no projeto. Objetivo, justificativa, argumentação, aí a gente coloca lá um pré-roteiro do que a gente vai executar e parece que o negócio é muito simples, né, mas não é. É muita gente trabalhando. Eu estou aberta aí, qualquer pergunta, discussão, não sei. É isso. Obrigada. Desculpa me atravessar, mas esse aqui, quando a gente está falando de cinema, e com o Júnior ali, eu lembrei um dia que o Júnior estava sentado comigo na minha sala, entrou na internet e falou assim, putz, Rubem, eu não sei se ainda é essa a realidade. Mas ele falou, estou aqui, ele estava, acho, no site de negócio de associação comercial, registro de empresas, de produtoras, e naquele momento, Uberlândia tinha mais produtora de vídeo registrada, com razão social, que a própria capital Belo Horizonte, né? Depois, eu fico pensando que a gente já teve algumas experiências com cinema e tal. Para resumir, talvez o cinema seja a principal âncora com a dança, aí é uma crença minha e eu sou do teatro. Mas eu acho que pela potência local, cinema e dança é a cara de Uberlândia. A dança já foi e voltou para trás, né? Porque o que a gente faz aqui é sem dinheiro. Tudo que aconteceu aqui é fruto da vontade das pessoas. E já sai com uma qualidade, assim, um grau de qualidade já que valida tudo que está sendo feito aqui. Então eu acho que... E aí vem o César Piva com a Fábrica do Futuro e mostra pra gente o que acontece numa cidade de 300 mil habitantes, numa região que eles têm que estar com 11 cidades para fazer aquilo girar, e a gente está aqui numa cidade só, que é Uberlândia, né? E por que eles lá em 11 cidades diferentes, com 11 prefeitos diferentes, 10 anos atrás, já passou nessas 11 cidades, a gente está falando então de 33 administrações diferentes. E o cara conseguiu amarrar de uma forma que até agora ninguém tem peito para chegar ali e acabar com aquilo. Ninguém tem coragem, né? E aí, quando a gente vê o resultado, 10 anos atrás, quase nada. 5 anos atrás, um curtazinho aqui, um médiazinho ali. 7 anos, opa, já começou a coisa a encorpar. Agora, quando você vê no ano passado, 5 longas-metragens.
Agora vocês não sabem o que vem para o futuro, porque já tem muita coisa, é diretor de peso mesmo, né? Esta é uma vocação de Uberlândia, que Uberlândia está deixando passar. E eu acho que isso é a questão da potência da economia da cultura que a gente está falando. São de coisas assim que a gente precisa se apropriar e se apoderar. Continuando, então, Letícia, da Feira Gastronômica. O acarajé dela é uma delícia. Por favor, passe teu recado aí. A Feira Gastronômica, eu imagino que ela seja mais ou menos, foi criada na gestão que o Cesária estava na Secretaria de Cultura, não foi? E continua até hoje. Fale isso que você quer falar e que projeto futuro breve tem, querido. Bom dia, quero agradecer por ter me convidado. Eu acho que esses 3 dias assim, eu aprendi muito, porque na realidade eu acho que eu nunca acreditei que eu fosse artista. Essa é a grande realidade. Então hoje eu estou aqui mais para falar do que eu aprendi também, que é uma feira que deu certo, foi criada e deu certo, só que aí, no intuito hoje a gente está em algumas crises, né? Porque todo mundo tem crise, todo grupo tem crise. Então hoje a Feira Gastronômica ela está passando por um momento difícil, mas eu acho que é entre nós mesmo, né? E aqui eu aprendi que a gente não tem coletivo, né? Então assim, o nosso coletivo, a gente é coletivo e está quebrado, né? E uma coisa assim que eu aprendi mesmo, que a gente é cultura, que a gente é artista, eu vou, me exponho, faço tudo ao vivo, então eu sou artista, assim, né? Então, eu acho que é um ponto, assim, não sei, eu acho que eu cheguei num ponto muito bom. Tem 8 anos que eu estou na Feira Gastronômica. E eu sou tão emocionada mesmo. É falar, né, e expor, porque a gente está passando por momentos complicados. E eu entendo assim que, de repente, aquela feira caiu na minha mão, que hoje eu sou presidente da feira. E aí eu vejo que não foi à toa, que eu tinha que vir aprender, e assim, ir para aprender e tentar levar isso para os meus companheiros, para eles se respeitar. Eu acho que a gente tem que respeitar aquela diversidade nossa, porque acaba que a gente só pensa na gente, né? Ontem à tarde eu estava meio cochilando e a mulher falou assim, ela falou assim, olha, eu estou falando aqui, mas não é para ficar aqui, é para ficar no coração. Então eu acho que ficou mesmo, e eu quero tentar levar para os meus companheiros isso, para a gente se unir e melhorar. E eu acho que hoje a feira, ela tem potencial de levar artista para dentro da feira, até mesmo pagar artista, porque onde eu estou, eu faço, eu tenho dinheiro, então se eu posso, e eu posso crescer mais com a união de todos vocês. Eu acho que a gente tem que virar companheiros mesmo para melhorar a cidade, melhorar a condição de vida de todo mundo. Porque eu, por exemplo, hoje eu praticamente vivo só de acarajé, né? Então, e não foi fácil. Eu sou uberlandense, né? E de repente eu falei assim, não, eu gosto de comida, e com isso eu acho assim que eu melhorei muito e tem muito a melhorar, né? E tem muito, olha pra você ver, e tem muito a aprender, né? E nesses dias eu aprendi muito, e eu tenho a agradecer a todo mundo. Muito obrigada. Recentemente a Letícia esteve lá na Diretoria de Cultura conversando conosco sobre a Feira Gastronômica. E
E realmente, nós que, por uma oportunidade ou sorte, ocupamos algum cargo, sei lá, de gestor, eu fico pensando, que leitura que nós fazemos a partir de um projeto já consolidado? Se abortamos ele, por que abortamos? Ou se deixamos, então, morrer assim à míngua? Acho que o papel de uma feira gastronômica, e vamos pensar, senhores, a cultura vem daí. A cultura vem exatamente desta coisa, dessa linha mesmo, ou deste papel da agronomia, sabe? Daquilo que é plantado e daquilo que é comido, antropologicamente falando. O cru e o cozido. Quer falar, querida, um pouco sobre... Não, como a feira foi pensada. É uma oportunidade legal, Cesária. Venha. É porque a Cesária trabalhava na Secretaria de Cultura no momento que a feira foi idealizada. Hoje ela é uma feira que, inclusive, ela junta ao Arte na Praça, né, um projeto que nós temos da Proex de Cult. Há uma parceria. Então, gente, bom dia para vocês. Eu fiz pensei alto na questão da origem, né, da cultura, né, na antropologia, né, a passagem do cru para o cozido, né, que é um marco na humanização, né? E aí eu fiquei pensando nisso e tal, mas enfim, a feira gastronômica, quando ela foi criada, foi uma situação da Secretaria de Cultura, numa situação da Secretaria de Cultura, de início de uma gestão em que a gente estava ouvindo uma série de demandas, né, da cidade para instituir programas, projetos da Secretaria. E aí, um deles foi a questão da gastronomia, que muitas pessoas que já estavam trabalhando, né, com a gastronomia em Uberlândia, e já estavam querendo também que houvesse uma política, né, que contemplasse esse espaço e esse lugar. E aí a gente pensou na criação mesmo de uma feira, né? E aí associamos ao mercado municipal, né? Essas pessoas começaram a se reunir e pensar como que seria essa feira, como que ela aconteceria, o que é que ela necessitaria de logística, de infraestrutura, da própria prefeitura, né? O que a gente poderia oferecer para que isso acontecesse. E assim nasceu a feira e assim, ela foi uma ideia que se consolidou muito rapidamente, porque eu acho que as pessoas já estavam num estágio tal de organização, né, entre si, que permitiu que isso, né, fosse já... tanto assim que eu acho que eu não sei quem está aqui, que se lembra da primeira edição da feira, já foi assim, uma primeira vez com um grande sucesso, né? Assim, de público, enfim, de venda. Mas, como todos os programas, projetos, né, que, embora tenham sido discutidos, né, com os protagonistas, que são as pessoas que estão à frente, né, dos seus fazeres e saberes aí, nós temos a dificuldade da permanência, né, das políticas, e aí eu acho que esse assunto é o cerne que nós estamos discutindo aqui, né, que a economia da cultura é uma das formas disso ser canalizado, né, que também não é a única, mas, enfim, e no campo da gastronomia, eu penso que talvez uma ideia que eu estou, né, é tentar dimensionar
a feira, né, economicamente aí, e ver quem são os atores, né, de toda essa história aí, e ver onde cada um entra, né, o que é que vocês têm governabilidade sobre e o que é que vocês dependem do Estado. E aí estabelecer esse diálogo mais próximo, porque assim, por que é que uma ideia que deu certo e que foi tão pujante num determinado momento, hoje não é mais, né? Ou está em crise, ou está passando por esse momento? Eu penso que é rever mesmo isso aí, tentar mensurar, né, economicamente o que é que, quais são os custos reais da feira, porque assim, o saber e o fazer de vocês continua, ele é permanente e vai, como você disse, cada vez mais se profissionalizando, cada vez mais, né? Então eu penso que é por aí, tá? Obrigado. Dona Margarida, cadê a senhora? A Dona Margarida, vamos aproveitar o assunto das feiras e a Dona Margarida responde pela Feira da Gente. Houve um engano quando o Wilson colocou na agendinha Margarida, Feira da Gente. Eu não sou Feira da Gente. É porque no conselho, o Francisco, que era presidente da Feira da Gente, é o companheiro meu. Mas eu não sou Feira da Gente, mas de coração eu sou. Porque eu também gostaria muito de fazer uma feira, não faço porque não posso. Mas a minha falazinha é do artesanato. Né? O que a menina da feira ali acabou de falar, o artesanato também parece que está deixando de existir. Teve uma fala do seminário, que um dos professores, que eu não me lembro o nome, falou assim que cultura não é para velho e nem para criança, cultura é para jovem. Eu discordo dele, porque eu sou já terceira idade, né? Mas de coração eu sou jovem e eu gosto da cultura. Eu gostaria de estar no teatro, em onde vocês estão, admiro, gosto dessas caras jovens. Eu acho que a arte está na pessoa e no coração, né? E o artesanato não está fugindo disso tudo aí que todo mundo está colocando, não. Nós estamos colocados de lado. Nós estamos morrendo na China na China e no Paraguai. Antes era só o Paraguai, agora é o Paraguai e a China, né? E nós do artesanato também sobrevivendo no amor, à custa do nosso amor. E é isso aí. E estamos juntos com vocês. Posso fazer uma intervenção rápida? Sim, sim, claro. Eu nunca fiz um agradecimento público, mas a Dona Margarida, ela é muito importante na minha formação como artista, porque foi lá no conservatório que eu tive aula com ela. Aulinha de pintura. Obrigada. Esse assunto do artesanato é bem-vindo mesmo, viu? Até pelo fato de que o Triângulo Mineiro e as tecedeiras do Triângulo Mineiro, pelo menos dentro vou falar aí, do Brasil contemporâneo, dos anos 70 para cá, a gente pode pensar enquanto uma qualidade artística fudidíssima, sabe? Só para dar um exemplo, um artista plástico, o Edmar de Almeida, vivo, Meu professor. foi professor da senhora, tá? Nos anos 70, a exposição dele de artesanato do Triângulo no Museu de Arte de São Paulo, a exposição ela foi proibida pelo governo militar, porque era a força daquele artesanato, enquanto a mão do povo brasileiro fazendo aquela arte,
era alguma coisa extremamente assustadora. E a gente pode considerar que até os anos 90, eu acho que um marco, inclusive, é o centro de tecelagem, que parece-me que também está passando por uma reformulação organizativa, espacial, que nunca retoma, né? Então, é algo que, dentro da economia da cultura, também é extremamente importante a gente colocar aqui. Por quê? O Edmar de Almeida, por exemplo, eu falei o nome dele, mas ele, na realidade, ele trabalhava numa cooperativa de tecelãs e tecelões. E este trabalho, inclusive, durante muito tempo, assim, com a arquiteta Lina Bobardi, foi colocado em diversos lugares do Brasil. No Sesc Pompeia, por exemplo, é um deles. E as donas Amitas, as donas Margaridas, entendeu? Que tem uma força dentro dessa permanência aí que é forte mesmo. Então, como nós também estamos tratando desse assunto? Muito bom, senhora, ter colocado, viu? Que nós estamos, por exemplo, a associação que eu faço parte, nós somos 15 associadas, não vendemos R$2.000, achamos que o mercado municipal teria que ser uma referência de artesanato e não é. A gente não vende R$2.000 por mês e pagamos um aluguel para a prefeitura de R$450 e mais outros encargos, né? Então a gente fica ali por amor mesmo. Obrigado, dona Margarida. Do ofício, então, da artesania aí para as artes plásticas. Fauster, por favor. Então, primeiramente, bom dia a todos e a todas. Agradecer pelo convite, a organização. Então, eu me apresentando, vou dividir minha fala em duas etapas. Vou me apresentar rapidamente, depois eu vou para uma leitura das imagens, expondo meu trabalho. Então, é interessante porque a dona Maria coloca a tecelagem, dona Margarida, né? Embora eu não tenha trazido imagens de tecelagem, por mais que ela fale dessa relação, eu como diz, há 10 anos já que eu venho trabalhando com a tecelagem, né? E aí se fala do Edmar, eu já quero até então fazer um convite a todos que em dezembro, eu e uma outra artista vamos estar expondo aqui na Oficina Cultural um trabalho que é uma discussão mais conceitual acerca da tecelagem. Porque eu acho que o grande problema do centro de tecelagem é ainda ter uma coordenação que coloca as tecelãs para trabalharem com artesanato como um artesanato estacionado, como produzindo somanta, produzindo tapete. Então, acho que a primeira coisa que tem que ser colocada em relação à tecelagem é que o tecido talvez seja o objeto produzido pelo homem mais utilizado, né? Então, todos nós estamos usando tecido. Então, acho que essa ideia do tecido é a primeira coisa que deve ser reconfigurada em relação ao centro de tecelagem. Beleza. A minha formação é em bacharel na UFO, e eu fui desde o início me voltando para a área tridimensional, né? E eu coloco artista plástico porque eu, na realidade, eu acredito mais, uma crença minha, no nome plástica do que hoje o nome que o curso tem, visual. Porque eu acho que o visual ele pode trazer uma ideia reducionista em relação à sensação, em relação aos sentidos. E eu acho que a ideia de plasmar plástica é uma ideia mais ampla. Então é um termo que eu procuro ele mais do que pensar como artista visual, que é uma tendência hoje, né? Hoje eu tive uma experiência na UFO do ano de 2009 a 2011, como professor substituto no núcleo, nas artes visuais, no núcleo tridimensional, e atualmente eu estou caminhando para a fase final do mestrado, onde minha pesquisa é sobre
a escultura hiperrealista, que é uma vertente que caminha relacionado principalmente ao cinema, né? Pode passar aí para mim, por favor. Então, isso aí eu vou começar falando através das imagens. A gente fala das personalidades aqui, isso é um trabalho que agora está até um pouco adormecido, mas é um pormenor de um estudo que eu estava fazendo de um congadeiro, do Charqueada, tá? Para a gente tentar um monumento que eu acho que seja mais representativo do que os monumentos que a gente tem até o momento em Uberlândia. Então, o meu trabalho ele é mais voltado para a ideia mesmo da representação, da escultura, figurativa, tá? Aí uma modelagem em argila. Eu não coloquei as dimensões das imagens, porque também não há tempo para ficar discriminando as imagens, mas é um estudo de uma cabeça que seria para uma escultura de 3,20 metros. Pode passar, por favor. Aí já, vocês vão perceber, por isso eu falei da questão do artesanato, que a minha questão é bem técnica mesmo. O meu trabalho, eu tenho uma predileção maior pela técnica, tá? Por estar ligado a uma ideia realmente do fazer. Isso é um molde em silicone, tá? Com gesso. Então é um molde que tem um molde interno e um molde externo, para possibilitar um relevo que tenha mais detalhe, né? Que tenha mais zonas de retenção, tá? Porque é um princípio mesmo da escultura voltada mais para o design, para a indústria, ter poucas zonas de retenção, ou seja, você tem uma dobra sem uma profundidade que retenha o molde, tá? Pode passar, por favor? Isso aí já é uma reprodução. Esse trabalho eu fui fazer ele porque, assim, essa coisa mesmo é a nossa realidade de muitos nós, né? Como eu tenho agora que eu tô achando as minhas parcerias aí, eu tive um bom tempo, assim, quase como um eremita mesmo, né? Trabalhando sozinho, meditando. E aí eu fui trabalhar em local que entalhava com madeira, e em local que trabalhava com gesso, né? Procurando estabelecer uma relação com um ganho técnico e propondo também para aquele espaço que eu trabalhava uma outra postura do fazer mesmo daqueles artesãos. Então aí eu usei o molde para reproduzir essa cabeça em resina, onde ela é cravada na madeira, tá? Pode passar, por favor. Aí já é um trabalho que eu fiz com a empresa de um parque de diversão. Aí já é um processo mesmo de subtração, onde eu fiz os blocos de gesso. Esse trabalho foi utilizado 1,5 toneladas de gesso, tá? Onde eu parto do bloco para chegar à forma. Pode passar. Aí um pormenor de um pé, eu fiz um projeto que é uma bombinha de posto de gasolina para um parquezinho de diversão que está aqui no shopping. Pode passar, por favor. E é um trabalho que ele tem, aí os blocos depois de desbastados, é um projeto que tem aí, que ele ficou com 2,80 metros de altura, tá? Pode passar. Aí já é um outro molde, isso é um trabalho, eu não estou trabalhando aqui de uma forma cronológica, esse é o primeiro trabalho que eu realizei na aula de escultura na UFO, que eu fui trabalhar com registros de formigueiros, com os murunduns da Saúva, né? Então eu tenho uma pesquisa voltada para a superfície, e eu fiz um estudo representativo do murundum. Então aí é um molde que tem aí 5 tacelos, né, para chegar à forma, tá? Pode passar para a gente ver. Depois essa é a peça, tá? Ela já está mais... Esse trabalho eu coloquei ele no tempo, então o gesso ele vai sendo corroído. Eu coloquei na época da chuva, então ele foi se desfazendo, tá? Hoje então esse trabalho só existe como fotografia. Pode passar. Aí já um autorretrato que eu fiz em cera, tá? Uma peça pequena, que é um pouco esse princípio da minha pesquisa para chegar
dentro de alguns anos, eu pretendo ao hiperrealismo, a proposta mais hiperrealista, que tem como base a modelagem em cera. Tá? O olho tem uma pintura acrílica, o resto tudo cera. E essa cera é a massinha de modelar que a gente usa na escola, viu? É a massinha de modelar infantil, tá? Tá passando. Aí já é um busto que eu estou trabalhando, saiu meu auxiliar, eu tive que fazer para pagar, como a gente não tem subsídio, eu oriento a fazer filhos, porque até os 18 anos você não precisa pagar, não é mesmo? E ele não vai te processar, né? Tá. Pelo menos espero que não, né? Tá vendo a bolsa. Mas aí, enquanto tem essa questão aí, eu acho que vocês vão vendo aí que a trajetória, por mais que eu esteja expondo uma coisa que parece singular, eu acho que é um percurso que eu estou colocando, porque agora que, igual a questão do Rubem, a gente na PECUD, o Moicano também, a gente está lá conversando sobre uma nova direcionamento em relação ao carnaval. Então, na verdade, eu agora que me sinto preparado para buscar as parcerias e aí sim, ir para o campo do teatro, ir para o campo do carnaval, ir para o campo do cinema, né? Eu acredito, não é que é sendo tecnicista, mas eu acredito que também a gente tem que parar um pouco em Uberlândia e olhar essa nossa formação para que a gente também tenha competência, como o Fred Furtado colocou ontem na palestra, para que no momento que você se depara com um político, com um empreendedor que quer investir no seu trabalho, você tenha propriedade para falar e, de certa forma, para colocar em xeque a pessoa, porque à medida que ela vê a sua vivência e a sua experiência e a sua produção, eu acho que a partir daí é que, na realidade, você adquire um respeito, né? E vai adquirir uma possibilidade de desenvolver um projeto, tá? Só dá enter. Tá acabando também, são... A ideia, eu pensei um pouco em trazer também essa diversidade de material, mostrar trabalhos, vocês vão ver que vai ter trabalho em talha e madeira mais para frente, outros trabalhos em resina, o gesso, porque são materiais que têm suas especificidades, né? Por exemplo, aí, pode passar. Então é um busto que agora em dezembro, na realidade esse trabalho, eu tive que fazer uma mudança do Roosevelt para o Martins, então esse trabalho aí também já era. Antes de eu tirar o molde, eu já estava com 3 anos trabalhando nessa modelagem. Não que leve 3 anos, mas é esse tempo que aparece uma coisa ou outra e você vai conduzindo o trabalho. Porque a argila, se você manter ela úmida, ela é um material que vai te acompanhar toda a vida, né? Então eu já estou modelando outro trabalho, tá? E em dezembro agora, esse busto, que é do Luiz Lázaro Zamenhof, que é o criador do Esperanto, muito utilizado principalmente pelos kardecistas, vai aqui para a praça em frente o Deville, tá? Aquela bifurcaçãozinha da Paz Lemes, da Padre Pio, tá? Não, esse projeto eu vou trabalhar com silicone espessante, que aí você pode jogar o silicone com a peça verticalizada, você não precisa deitar ela para tirar o molde, para fazer a mufla, né? E depois a fibra de vidro, mas o projeto ele vai ser executado em concreto, E esse busto ele vai ter 1,15 m, então ele já vai ser o maior busto aqui na cidade, sabe? Tem todo... E o outro, eu já mudei também a concepção, ele vai ter uma mão, tem um livro, porque eu achei até interessante sair cair para mim mudar a concepção, porque o mais difícil na realidade no trabalho, eu sempre olho isso, não é fazer o trabalho, é você estudar para executar o trabalho, né? Eu acho que tanto na música quanto no teatro, eu acho que essa questão do processo é o que mais pega, né? Mas é em concreto, porque as fundições que eu procurei aqui, igual a Fundilândia ao lado do terminal industrial, eles não se interessaram em trabalhar com
Eu falei, ó, eu faço molde, faço tudo, vocês só usam o cadinho para fazer a fundição. Aí eles não interessaram, né? E é uma intenção, a gente falando disso, é uma intenção minha, é chegar na fundição, né? Porque a fundição aqui só tem a fundição em areia, né? Não tem a fundição da cera perdida. E essa forma, ela já não é uma forma, até pela dimensão, quanto pelo volume, ela não é uma forma que seja direcionada para o método de molde em areia, né? É para cera perdida. Vou passar, por favor. Aí já é um trabalho mais voltado para uma pesquisa mais poética, é um trabalho em chumbo com madeira, tá? Pode passar. Aí já é um trabalho, essa foto ficou muito boa, é do Márcio Spalonzi, porque na realidade é uma orelha na resina acrílica sobre um fundo de vidro, né? E ela ficou parecendo que só essa orelha, né? Então ela anulou o plano de fundo, né? Pode passar. Aquelas orelhinhas lá eu modelei em sabonete. Eu esculpi em sabonete. Eu fui trabalhar na escola da criança, então eu fui trabalhar com as crianças, a gente esculpindo sabonete, né? Até por essa questão, depois a gente colocava as orelhas para eles lavarem as mãos. Então eles chegavam e tinham as orelhinhas para lavar, para acariciar, né? Aí já o entalhe em madeira, o entalhe em P, tá? Que foi no mesmo local lá onde aquele relevo do cavalo. É uma madeira que não é tradicional no entalhe, então assim, é uma madeira que eu me propus a trabalhar, que é uma madeira dura, né? Você trabalha mais com formão do que com a goiva. E é uma madeira que, assim, também, por outro lado, eu tive muita sorte, porque para você achar um cerne dessa largura, hoje é muito difícil, né? Ele tem quase 50 centímetros de largura, né? Então, com certeza, já era um IP centenário que foi derrubado, que para a madeira ficar nesse ponto já foi pelo menos mais uns 30 anos. Então, a madeira que eu calculo que nada, ela possa ter uns 200 anos aí, tá? Pode passar, pode estar acabando. E aí já é um certo anacronismo mesmo, que na grande maioria das vezes eu parto de uma pesquisa fotográfica, tá? Essa proposta vai estar na galeria Idfinote em fevereiro, que é a exposição Nádegas Animais, tá? Então assim, porque eu comecei a ver que meus filhos tinham brinquedinhos de animais, e os brinquedos de animais não mostram a bunda, não mostram os órgãos sexuais. Vocês podem observar isso, que os brinquedos eles não colocam para a criança os órgãos sexuais. Então é um trabalho que eu vou estar, de certa forma, fazendo um recorte, porque na realidade isso pode ser tanto uma vaca quanto um boi, né? E eu acho que, por outro lado, traz muito um momento nosso também de uma discussão sobre a sexualidade, né? Sobre essa questão de olhar para o outro, sem uma definição por uma opção ou por uma questão realmente genética, né? Já colocada. Então vai ser um trabalho que vai ter... Pode passar para a última imagem. Sem outra fotografia, que era a minha pesquisa da monografia, mas eu acredito, por exemplo, que naquela exposição vai ser colocado tanto esculturas, vão compor mais de 15 esculturas, onde tem a traseira da vaca, a traseira do avestruz, a traseira do babuíno, então em materiais diversos, e também tem esses brinquedinhos recortados para que as crianças estabeleçam um nexo, né? É isso aí, galera. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Fauster. É curioso porque você traz o trabalho do artista como pela encomenda, ok, questão dos bustos, e ao mesmo tempo o lado aí, como você chamou, eremita, né, solitário aí do artista, que como você vai apresentar na sua próxima exposição, né? Então esse lado conceitual. Bom, foi bom você ter
colocado o nome do Luciano Moicano, a voz do trovão, ok. Eu gostaria de destacar realmente o trabalho que o Moicano está fazendo na Escola de Samba Tabajaras, lá no Patrimônio, ok. E agora vamos, Calvino, falar sobre produção cultural, audiovisual e direitos autorais, ok? Fique à vontade, por favor. Gente, boa tarde quase, né? Como falou, né, meu nome é Calvino, eu sou sócio da Digitec, produção artística que a gente tenta levar quase que 100%. Vou falar rapidamente da história da Digiteca, até para entender minha posição. Primeiro eu falo que talvez não seja tão fácil falar só pela Digiteca, porque o meu próprio trabalho pessoal tem muito a ver com a questão artística, principalmente na questão dos direitos autorais. Ontem mesmo eu estava atendendo as pessoas em casa, às vezes atendo via internet, orientações, e por incrível que pareça, o próprio trabalho da Digiteca mescla um pouco a gente mais como captadores, né? A Digiteca é uma empresa que surgiu aproximadamente uns 6 anos atrás, e até foi numa coincidência que eu entrei na Digiteca, porque o Marcelo e o Alessandro foram meus alunos no curso de cinema, onde eu ministrava aula de noções de direito, de direitos autorais e, superficialmente, as leis de incentivo à cultura. E eles começaram, até eu tinha equipamentos, começaram a alugar, e eu já estava numa intenção de montar uma produtora mais artística, e essa era a visão da Digiteca inicial, que ela ainda tenta manter. Eu falo assim que talvez seja interessante esse nosso trabalho, porque a gente está navegando em diversas áreas e junto a diversas pessoas, o que nos faz ouvir muito e ver muito. Então a gente, de certa forma, está consciente de muitos problemas, né, que talvez seja até uma das grandes intenções da tentativa hoje de nos juntarmos. Eu queria discordar aqui do Cláudio, aqui, que falou que todo político é burro, porque eu também sou ambientalista, eu acho que é uma ofensa ao burro. Né? Então, da mesma forma que eu queria me retratar aqui, porque eu falei para o Rubem que o Gilberto Neves é uma anta, né? Eu desrespeito a anta também. Então nesse sentido, eu falo meu lado ambientalista porque eu também sou professor e dou aula de direito ambiental, e dentro do meio ambiente a gente trabalha no meio ambiente cultural, e eu faço questão de preservar essa identidade. Então o que eu falo é o seguinte, justamente por isso, porque a Digiteca em si, ela não tem uma ação, a gente tem que ser sincero, e nem eu mesmo vou explicar porquê, não quero explicar para me sair ileso disso. Eu falo que o nosso trabalho da Digiteca, ele mais acompanha e é uma assessoria e presta serviços, não é um atuante. A gente tem que ser sincero, nós não somos atuantes na questão cultural. Nós nos desenvolvemos projetos culturais, a gente até tem alguns que a gente tenta, mas a gente está sempre, por ser uma empresa, a gente está mais vendendo um serviço, mas pelo menos estamos numa área que nós gostamos e nós nos identificamos. A mesma coisa como eu fiz com o meu direito. Eu falo que eu sou um artista covarde, apesar de trabalhar ainda com a música, trabalhado com o teatro. A minha esposa é bailarina, eu tenho uma escola de dança também junto com a minha esposa. E a gente, de certa forma, eu falo que eu sou covarde, por quê? Porque quando eu vi grandes problemas na área artística, eu busquei outra opção para conseguir fazer aos poucos a arte. Eu acho isso uma vergonha no Brasil. A gente não conseguir viver como profissional da arte. Né? Então, realmente, a gente fica perambulando. Então, eu fico mais à margem, acompanhando. Até uma vez mesmo falando com a Kátia, eu falo assim, faço questão de falar da Kátia, o trabalho que ela é até minha aluna no curso de Direito, mas o trabalho dela é muito forte, muito bonito de TCC, que ela está trabalhando justamente o direito e essa abertura, né, o acesso à cultura. Então, infelizmente, a gente não consegue desatrelar. Mas a gente começa a conseguir pontuar grandes problemas que a gente vê acompanhando as questões artísticas. Né? O próprio Bibi aqui também já sofreu demais, e a gente tem alguns entraves aí nas questões jurídicas, né? Questões de direitos autorais, e não só no direito autoral em si. Né? Eu não sei se eu consigo falar aquilo que eu falei, eu não consigo falar 100% da Digiteca. Talvez esse seja o grande problema do Gilberto Neves, que até hoje não entendeu que ele é um funcionário público, como vocês falaram. Ele é o tempo todo Gilberto Neves, e a gente não consegue dialogar. Mas nós temos muitos problemas sérios ali dentro. Por exemplo, um problema que as pessoas me procuram muito, e a gente tem que começar a pensar
as questões dos direitos autorais frente à prefeitura, porque a prefeitura, de certa forma, aí cobra, por exemplo, que você pague todos os direitos autorais, principalmente na música, para o ECAD, senão não libera um teatro. É um absurdo isso. Um absurdo, porque a gente explica. O escritório do ECAD é um escritório privado, não é órgão. As pessoas não sabem disso. É um órgão de iniciativa privada que representa alguns músicos que quiseram ser representados por ele. O ECAD seria mais ou menos como se fosse uma imobiliária que está alugando imóveis. Só que o ECAD aluga música. Então não pode cobrar de tudo antes de você se manifestar. Só que o grande problema é que a gente tem mais um problema sério, que eu não sei se você sabe, aqui em Uberlândia, que o nosso procurador do município é o advogado do ECAD. Então é um problema. Então a gente tem que começar a pontuar esses problemas. A gente vê a questão dos espaços. Uma coisa que a gente tem muita dificuldade, eu vejo também, é a questão do repertório. O repertório que eu falo é a questão do público. A gente tem que lutar pelo espaço, sim, pelas produções, sim, mas será que o público está preparado e consegue entender essa linguagem? Será que a gente também não tem que trabalhar atrelado à educação, formar um público? E esse formar um público, será que é interesse do governo? Porque a arte faz a pessoa ficar mais consciente, mas uma pessoa consciente é difícil de ser manipulada. Então a gente também tem que, de certa forma, eu acho que navegar nesse público, começar a buscar uma linguagem, mostrar isso, mostrar, assim, algumas coisas que eu vejo que muita gente foi contrária, eu ouvi isso porque é assim, independente da pessoa, se acha que um trabalho é válido, eu acho que a gente tem que defender. Quando eu fui convidado para ir na Câmara dos Deputados lá em Belo Horizonte para defender a implantação da lei que obriga o ensino da música nas escolas, né? Muita gente fala, mas aí vai sair 1 milhão de músicos. Não é isso. A ideia é a percepção. Foi o que eu mais defendi. Eu tenho um grande problema em trabalhar no direito autoral, a questão musical, porque a maioria dos profissionais não sabe nem o que é música, não sabe nem definir o que é uma melodia, o que é um arranjo, e mesmo assim nas diversas áreas. Então é começar a fazer o público ficar mais perceptível desta linguagem. Poder ter discernimento e não consumir o banal. Eu tenho isso como exemplo como músico. Um exemplo, eu toco nos bares, os bares estão cheios, as pessoas conversando nem me ouvem. Às vezes eu faço um show só de música autoral, vão umas 10 pessoas, mas quando eu faço o cover do Secos Molhado, lota. Por quê? Qual é a percepção dessa pessoa? Está indo porque eu estou fazendo um show, porque é uma imitação do Ney. Então a gente tem que começar a valorizar realmente essa questão autoral. Mostrar que os artistas é questão de oportunidade. Não é de qualificação, não é porque Maurício Matar está cantando lá na Globo, porque ele é um músico. Pelo amor de Deus. Então a gente tem que valorizar isso. E a questão do profissionalismo também, né? A questão que eu falo do profissionalismo é a seguinte, fazer esse público perceber que por mais que a arte seja encarada como lazer pelo público, atrás dessa arte tem um profissional que vive disso. Eu acho que o grande desmerecimento que a gente tem na arte e na cultura é justamente esse, é não perceber isso. E em diversas áreas do direito eu percebo isso. Eu tenho uma dificuldade em tratar certas áreas, porque as pessoas acham que a cultura e a arte têm que ser de graça. Porque na Constituição fala que todos têm direito à arte, à cultura e à educação. Tem, mas então que o poder público banque. Mas quando é iniciativa privada, você tem que ter autonomia total do seu trabalho. Você tem que ter o direito de realmente vender o seu trabalho como qualquer outro profissional, como um médico, como um odontólogo. Não pode vir uma lei e impor ao artista o que ele tem que fazer, como ele deve fazer o seu trabalho, como ele deve ou não cobrar o seu trabalho, e se o seu trabalho tem que ser de graça. Isso aí é uma responsabilidade do governo. Se ele quer fazer uma arte de graça, então que ele banque o verdadeiro valor do artista. Mas não crie leis que, de certa forma, prejudiquem esse artista a viver de arte, se expressar. Então a gente começa a perceber essas pontuações. Então eu vejo que não é só o espaço, é lógico que tem que ter, os espaços têm que existir, têm que ser trabalhados, mas também a gente tem que fazer o público ter coragem de mostrar do que ele gosta. O público tem vergonha de falar o que gosta. Ele segue, né, uma maioria aí midiática, o que está na mídia, nos meios de comunicação, o que eles falam que é bom, as pessoas falam. Por isso talvez seja aquilo que o Sanders falou do elefante branco que a gente tem. Para quem que é esse teatro? Para trazer atores globais? Então, isso que a gente começa a perceber. Será que nós não precisamos de pequenos espaços para que nós possamos apresentar, mas que sejam espaços valorizados, que sejam artistas valorizados, que realmente tenham um público que saiba entender a valorização do artista, porque o artista não é aquele só que projeta numa grande mídia. Está do seu lado, a gente sabe exemplos aqui de grandes... Eu prefiro não citar nomes, porque são vários, e eu posso até
ocultar algum, mas aqui em Uberlândia, quantos artistas bons nós temos que damos shows em artistas que estão na esfera midiática e global. E outra união também, né, que o Rubem falou, eu sempre falei isso, problemas que a gente enfrenta em direito autoral, até vários bailarinos já me ligaram, a questão aí dos produtores no cinema, por que não, até já comentaram que eu não lembro quem, por que não realmente, olha, o caso que eu vivencio sempre com a questão da música, como liberar a música? Como é que eu vou pagar direito autoral? Estou com uma coreografia aqui no sul, estou travada, Calvino, o que eu faço? Sabe o que eu aconselho? Faça o seguinte, trabalhe com os músicos daqui e vice-versa. Você vai fazer uma produção de cinema, por que não pegar obras de artistas daqui? Por que não pegar roteiros daqui? Quando você pega um roteiro ou alguma obra de um grande nome em São Paulo e Rio, você vai ter que ter uma luta, às vezes até com a família, para conseguir liberar esses direitos autorais, porque nessa hora a gente começa a criar um grupo. Né? Até você mesmo, a Maria de Maria já teve problemas aí com as músicas. Às vezes, alguns segundos da música numa peça de teatro de 2 horas, tem que pagar uma fortuna para o ICAD. Né? É um absurdo. Ela até foi lá me procurar, né, para orientações em casa e tudo. Ela acabou tendo que ceder. Eu falei, ainda avisei, olha, o SESC não pode te obrigar a pagar sem você se manifestar. Mas ou era ela pagar ou perder, né, o contrato com o SESC. Então você ainda fica submetido a essa falta de conhecimento que tem. Falta muito conhecimento. As pessoas que estão trabalhando, né, como gestores aí na esfera pública, eles tinham que aprofundar mais, ter mais respeito. E aprofundar e conhecer um pouco mais do que é a cultura, do que é a arte e de tudo do campo profissional que envolve essa área. Porque senão a gente vai ficar realmente isolado, vai ficar ali, eremita, né, trabalhando sozinho. Que infelizmente o artista plástico é o que mais sofre nesse momento, porque ele trabalha mais sozinho. E outra coisa que eu estava até conversando também com o Sérgio Evangelista, na minha visão, eu acho que tinha que ter um peso diferenciado para as diversas expressões artísticas. Mesmo com música eu falo, eu sou músico porque eu sei que a música é a que tem mais espaço. Então eu acho que tinha que ser pesado a inverter a proporcionalidade. Nós temos que ter lei de incentivo à cultura que privilegie primeiro as artes que menos espaço têm. Você, por exemplo, você tem teatro, a dança que sofre demais, artista plástico, então eles têm que ter um proporcional de aprovação maior. Eu, como músico, eu posso viver na noite de Uberlândia tranquilamente, posso viver bem, com os cachês que nós ganhamos aí, na noite, nos bares. Então eu acho que tinha que dar um diferencial, porque realmente tem possibilidades maiores para a esfera musical. Né? Então, porque a gente não pode, é aquilo que a gente trabalha no direito. A gente não tem que dar tratamento igual para todos, não é isso. É descobrir a diferença e trabalhar essa diferença, tentar igualar nas diferenças as produções. Se eu tenho mais espaço para música, já está comprovado, então vamos privilegiar um pouquinho quem tem menos espaço. Eu acho que essa proporcionalidade tem que ser buscada dessa lógica filosófica jurídica. Porque é isso que a gente trabalha. Porque você fala, porque tem diferença entre homem e mulher? Tem algumas diferenças. Então a lei que surge da Maria da Penha é justamente isso, pela fragilidade da mulher. Então ela tem que impor na lei uma diferença para tentar equilibrar. E eu acho que isso também deveria ser pensado. Gente, era isso que eu queria falar, um pouco do ele, espero que tenha colaborado. O Calvino é um turbilhão. Na realidade, ele trouxe uma pá de perguntas aí para a gente, para a gente pensar juntos e tudo mais. Né? Uma coisa que eu acho muito legal, rapidamente falando sobre o seu trabalho, é que no teu trabalho eu vejo o corpo, motor da obra. Seja você representando o Ney Matogrosso ou não. E agora, enquanto você falava, teu corpo todo também falava junto.